Fala, tenoristas! Você sabia que nós já tivemos sequestro de avião aqui no Brasil? Isso mesmo que eu falei. E por muito pouco nós não tivemos aqui no Brasil uma tragédia como aquela que aconteceu em 11 de setembro nos Estados Unidos. E a história desse sequestro de avião eu vou contar para vocês agora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Tá curioso? Quer saber como isso aconteceu? Vem comigo e roda a vinheta! Em 1988, o Brasil estava mergulhado em uma imensa crise econômica. E o presidente na época era o então maranhense José Sarney. E esse senhor aqui, também maranhense, chamado Raimundo Nonato Alves da Conceição, culpava o então presidente por estar desempregado e queria se vingar do presidente pessoalmente. E para isso, ele bolou um plano que era sequestrar um avião e jogá-lo em cima do Palácio do Planalto em Brasília, e assim matar o presidente. E em 29 de setembro de 1988, Raimundo resolveu colocar o seu plano em prática. Por volta das 10 horas da manhã, Raimundo embarcou armado no Boeing 737 da VASP de Belo Horizonte com destino ao Rio de Janeiro. Naquela época, as regras de segurança eram muito diferentes das que temos hoje. E o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, sequer tinha detector de metais ou aparelhos de raio-x. 20 minutos após a decolagem, Raimundo começou a colocar o seu plano em prática. Ele levantou da sua poltrona e foi em direção à cabine de comando. Nesse meio do caminho, um comissário percebeu a atitude suspeita do rapaz e o tentou impedir, mas Raimundo efetuou um disparo que pegou de raspão na orelha do comissário. As balas atravessaram a porta e atingiram alguns equipamentos da cabine. E temendo pela segurança do avião, o comandante resolveu abrir a porta. Raimundo então entrou na cabine e ordenou que o piloto desviasse o voo para Brasília. Nesse momento, o comandante conseguiu acionar o código 7500 no transponder do avião, que é um código utilizado internacionalmente para avisar que o avião está sob interferência ilícita. E após esse alerta, a Força Aérea Brasileira decolou da base de Anápolis um caça Mirage para acompanhar o voo. O controle de tráfego aéreo entrou em contato com o avião para confirmar a mudança de rota, mas sem mencionar que já havia recebido o alerta. E quando o copiloto Salvador Evangelista se abaixou para pegar o rádio e confirmar a mudança de rota, Raimundo colocou o revólver na cabeça dele e atirou. E o copiloto caiu morto sobre o manche do avião. Com o copiloto morto, o piloto teve que se manter calmo para seguir o voo e controlar o consumo de combustível. E quando o avião se aproximava de Brasília, o sequestrador ordenou que ele deveria se dirigir ao Palácio do Planalto. Nesse momento, o avião já era acompanhado de perto pelo caça da FAB e o presidente José Sarney já havia sido avisado do sequestro. O combustível estava acabando e o dia estava muito nublado em Brasília, e o piloto tentava não se aproximar muito da cidade para que o sequestrador não visse o Palácio do Planalto. Depois de muita conversa, o piloto conseguiu convencer o sequestrador de que não haviam condições de descer em Brasília, e o sequestrador concordou em desviar o voo para Anápolis. Quando o avião iniciou a descida em Anápolis, o sequestrador ordenou que fosse desviado novamente, agora para Goiânia. O piloto tentou argumentar dizendo que não tinha combustível suficiente, mas não conseguiu convencer o sequestrador. E o desespero do comandante veio quando o sequestrador ordenou que o voo fosse desviado novamente, só que agora para São Paulo. O combustível já estava no limite e o piloto, com a arma apontada para sua cabeça, precisava se livrar do sequestrador para conseguir pousar em Goiânia. E foi aí que o piloto teve uma ideia de fazer uma manobra extremamente arriscada. Ele fez um tonel no avião, ou seja, um giro de 360 graus, mesmo sem saber se o avião aguentaria. Após isso, ele fez um parafuso com o avião e Nonato acabou caindo no chão. Enquanto Nonato tentava se recompor, o piloto finalmente conseguiu efetuar
eventual pouso em Goiânia. Apesar do pânico, as mais de 100 pessoas que estavam no avião manteram-se sentadas, pois havia o medo do sequestrador matar o comandante. Após tocar o chão, o motor direito do avião parou de funcionar por falta de combustível, e o sequestrador começou a exigir um outro avião para continuar o plano e voar para Brasília. Após horas de negociação com as autoridades brasileiras, eles resolveram mandar um avião Bandeirantes, mas não havia nenhuma intenção de o avião decolar novamente com o sequestrador. Na parte interna do avião Bandeirantes havia um atirador de elite, e assim que o sequestrador subisse no avião, ele seria executado. O sequestrador desceu do Boeing 737 da VASP com o comandante mais 2 comissários de refém. E quando entrou no avião Bandeirantes, o atirador de elite errou o tiro. Os comissários conseguiram correr para um matagal ao lado da pista e o sequestrador atirou contra o comandante, que foi atingido na perna. E os outros policiais atiraram contra o sequestrador, que foi atingido 3 vezes. O sequestrador então foi levado ao hospital, passou por uma cirurgia e acabou morrendo. E anos mais tarde, o comandante Fernando Murilo, que foi um herói naquela situação, declarou em algumas entrevistas que nunca recebeu sequer um agradecimento do ex-presidente José Sarney. E assim encerrou-se a história do sequestro de avião aqui no Brasil. E aí, vocês conheciam essa história? Se sim, comenta aqui embaixo pra gente saber. Gostou do vídeo? Se gostou, já deixa aquele joinha e eu aguardo vocês no próximo vídeo.